Bilhões de pessoas usam a internet todos os dias, mas poucos imaginam que o único ataque hacker pode parar países, roubar governos inteiros e prejudicar bilhões de dólares. Hoje você vai conhecer as maiores invasões hackers da história, ataques tão grandes que mudariam a segurança digital para sempre. WannaCry, o ataque que paralisou o mundo. Em maio de 2017, um vírus chamado WannaCry começou a se espalhar rapidamente pelo planeta. Ele sequestrava computadores e exigia pagamento em Bitcoin para liberar os arquivos. Em poucas horas, mais de 200 mil computadores foram infectados, em mais de 150 países. E o caos disso tudo? Hospitais de sistemas públicos do Reino Unido cancelaram cirurgias, empresas gigantes ficaram fora do ar, fábricas interromperam sua produção. O vírus explorava uma falha do Windows descoberta pela National Security Agency e vazada pelos hackers. E em todos os computadores apareciam essa mensagem assustadora, e para os países foram espalhados em menos de 24 horas. Os hackers exigiam pagamentos em Bitcoin para devolver os seus arquivos. Como o WannaCry funcionava? O WannaCry era um ransomware, ou seja, ele sequestrava os arquivos de um computador, criptografava tudo e exigia dinheiro para liberar os dados. A vítima recebia uma tela vermelha com o cronômetro, valor do resgate e instruções para o pagamento em Bitcoins. E qual era o valor? O valor normalmente era entre 300 e 600 dólares. Ele não dependia apenas de alguém clicar em um link. Ele conseguia invadir o computador e depois se espalhar sozinho para outros computadores da mesma rede. Isso transformou o vírus em uma epidemia digital. Grandes empresas que foram atingidas foram a FedEx, Renault e Telefônica. Fábricas interromperam produção, sistemas financeiros ficaram fora do ar. Mas será que conseguiram amenizar um pouco o ataque? Sim, um pesquisador britânico de segurança conhecido como Marco Hutchins. Ele analisava o código do vírus quando percebeu algo estranho. O WannaCry tentava acessar um domínio específico da internet. O domínio ainda não existia. Marcos comprou o domínio por cerca de 10 dólares. Sem querer, ele ativou um kill stitching escondido no malware. Isso desacelerou drasticamente a propagação mundial. Mas quem criou o WannaCry? Investigadores internacionais apontam ligação com o grupo hacker Lazarus, grupo associado à Coreia do Norte. Os Estados Unidos e outros governos atribuíram oficialmente o ataque ao regime norte-coreano. O WannaCry não foi apenas um vírus, foi um aviso ao mundo de que uma guerra digital já havia começado. Nesse momento, partiremos para outro, chamado Stuxnet, o vírus criado para destruir um país. Em 2010, especialistas descobriram um malware extremamente sofisticado, chamado Stuxnet. Mas não era um simples vírus. Ele foi criado para atacar as instalações nucleares do Irã. Stuxnet invadia computadores industriais e alterava silenciosamente máquinas físicas. As centrífugas nucleares começaram a girar em velocidades erradas até se destruírem. O mais assustador? Os operadores não percebiam nada. Suspeita. Especialistas acreditavam que o ataque foi desenvolvido por governos, possivelmente Estados Unidos e Israel. Porque foi histórico. Foi considerado a primeira arma cibernética da história. Mudou completamente a visão mundial sobre a guerra digital. Muitos especialistas acreditam que foi derivado de pendrives infectados, que o Stuxnet entrou nas instalações através de USBs infectados, computadores internos, fornecedores terceirizados. Uma vez dentro da rede, ele começou a agir silenciosamente.
o que o tornava diferente. Roubava dados, travava computadores, pede dinheiro. Isso seriam os vírus normais, mas o Sluknet fazia algo muito mais avançado. Ele atacava industriais reais. Alvo técnico: o malware foi programado para atacar controladores industriais Siemens. Esses sistemas controlavam velocidade, pressão e funcionamento das centrífugas nucleares. O que resultou no ataque? Especialistas acreditam que cerca de 1.000 centrífugas foram danificadas. O programa nuclear iraniano sofreu atrasos significativos. Tudo isso sem bombardeios, sem soldados e sem invasão militar. Como o mundo descobriu o Sluknet? O vírus acabou escapando do ambiente controlado. Ele começou a aparecer em computadores fora do Irã. Pesquisadores de segurança analisaram o código e ficaram chocados. O Sluknet provou ao mundo que, no século XXI, um vírus de computador pode ser tão destrutivo quanto uma arma militar. O vazamento do Yahoo, o maior roubo de dados da história. O ataque a Yahoo entrou para a história como um dos maiores desastres da segurança digital já registrado. E o número impressiona até hoje. 3 bilhões de contas comprometidas. Praticamente todos os usuários da plataforma na época foram afetados. Mas, antes de tudo, o que era o Yahoo? Antes de Google dominar a internet, Yahoo era um gigante. A empresa controlava e-mails, notícias, buscas, fórum e serviços online. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, ter um e-mail @yahoo.com era extremamente comum. Quando o ataque aconteceu? O mais chocante, o ataque aconteceu em 2013, mas o público só começou a descobrir detalhes anos depois. Inicialmente, o Yahoo informou 500 milhões de contas afetadas, depois 1 bilhão, até finalmente admitir todas as 3 bilhões de contas que haviam sido comprometidas. O que foi roubado? Os hackers tiveram acesso a nomes, números de telefone, datas de nascimento, e-mails, senhas criptografadas, perguntas e respostas de segurança. Isso era extremamente perigoso, porque muitas pessoas reutilizavam a mesma senha, o mesmo e-mail e as mesmas perguntas secretas. Ou seja, um único vazamento podia abrir as portas para outras várias contas. Como os hackers conseguiam entrar? Investigações mostram que os invasores roubaram cookies de autenticação, dados internos, sistemas de acesso. Isso permitia entrar em contas sem precisar da senha. O ataque ao Yahoo mostrou que, na era digital, a informação pessoal se tornou uma das riquezas mais valiosas e mais vulneráveis do planeta. Colonial Pimpelini, o ataque hacker que causou pânico nos Estados Unidos. O ataque à Colonial Pimpelini foi um dos casos mais assustadores da história recente da segurança digital, porque dessa vez os hackers não atacaram apenas os computadores. Eles afetaram combustível, transporte, economia e a vida real de milhões de pessoas. O mundo percebeu que um ataque virtual podia causar caos físico imediato. O que é a Colonial Pimpelini? A Colonial é uma das maiores empresas de transporte de combustível dos Estados Unidos. Ela opera um gigantesco sistema de oleodutos que leva gasolina, diesel, combustível de aviação para grande parte da costa leste americana. O sistema possui mais de 8.000 quilômetros de extensão. Quase metade do combustível da região dependia dela. Em maio de 2021, hackers conseguiram invadir os sistemas da empresa. O grupo responsável era chamado DarkSide, um grupo especializado em ransomware. E o que é o ransomware? É um tipo de ataque em que criminosos sequestram sistemas, criptografam arquivos e exigem pagamentos para devolver o acesso. E foi exatamente isso o que aconteceu. Como os hackers entraram? Segundo investigações, os criminosos conseguiram acesso através de uma senha vazada na internet e o pior,
A conta não tinha autenticação em 2 fatores, ou seja, uma única senha comprometida abriu o caminho para o ataque. E o caos nos Estados Unidos? Com o sistema parado, postos começaram a ficar sem combustível, filas gigantes surgiram, pessoas correndo para estocar gasolina. Imagens mostravam carros em filas enormes, postos vazios, consumidores desesperados. Algumas pessoas chegaram a armazenar combustível em recipientes perigosos. Quem era a DarkSide? DarkSide funcionava como quase uma empresa criminosa moderna. Eles tinham suporte técnico, divisão de lucros, afiliados hackers, comunicação profissional. O grupo afirmava evitar hospitais e escolas, focar apenas em empresas. E mesmo assim, o impacto atingiu milhões de pessoas comuns. E o ataque à Colonial Pipeline mostrou que, no mundo moderno, ligar um computador pode ser tão perigoso quanto interromper o fornecimento de energia a uma cidade inteira. O WannaCry paralisou hospitais. LuxNet transformou o código em uma arma militar. Yahoo perdeu bilhões de dados pessoais. E a Colonial Pipeline mostrou que os hackers poderiam afetar o mundo físico. Hoje, países investem bilhões em guerra cibernética. Empresas vivem sob ameaça constante. A qualquer pessoa conectada à internet pode se tornar um alvo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comenta qual desses ataques foi mais assustador para você. E tem uma pergunta para te fazer. Tá ligado?